Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir as atividades 2 e 3 do material Trilha de Aprendizagem 2, que vão da página 170 até a página 173. É sobre a rebelião dos malês e sobre as independências da América. Então vamos lá. Formas de resistência. Além da fuga e da negociação, os escravos também tinham outras maneiras de suavizar seu cativeiro e sua carga de trabalho, fingindo doenças, demorando para realizar as tarefas, quebrando os instrumentos de trabalho ou se fazendo de dóceis e obedientes, para assim ganharem um tratamento diferenciado. No outro extremo estavam as rebeliões, quase sempre sufocadas antes de acontecerem, nas quais grupos de escravos planejavam matar os senhores e administradores e ocupar seus lugares, assumindo o poder. Apesar de muitas rebeliões terem sido planejadas na região de Minas, principalmente no início do século XVIII, as que chegaram mais longe aconteceram no Recôncavo Baiano, onde, no início do século XIX, por várias vezes, grupos rebelados queimaram engenhos e casas grandes, mataram feitores e senhores, atraindo escravos de outros engenhos até que as forças policiais os dominassem. A mais importante delas aconteceu em Salvador, em 1835, e ficou conhecida como Rebelião dos Malês, nome pelo qual eram chamados os escravos muçulmanos que a lideraram. Denunciados, tiveram que precipitar a luta e durante várias horas da noite do dia 24 para o 25 de janeiro, as ruas centrais da cidade foram tomadas por escravos armados, lutando contra forças policiais, que acabaram por dominá-los. Os rebeldes eram centenas, 70 morreram na luta e cerca de 500 foram punidos com deportações, açoites, prisão e para 4 deles, pena de morte. Então, aqui nesse primeiro trecho do texto, até aqui, está falando que existem várias formas de resistência das pessoas escravizadas. O primeiro ponto que a gente tem que saber já falei para vocês várias vezes, desde o ano passado eu venho falando. Hoje, esse texto aqui ele é de 2007, então ele tem 13 anos já, ó aqui a data. Hoje, atualmente, nós não falamos escravos, porque quando você fala a palavra escravo, parece que aquela pessoa ela é um escravo, faz parte do que ela é. E na verdade, ela não é um escravo. Ela é um ser humano com potencialidades, como qualquer outro, que foi colocado numa condição de escravidão à força. Então, nós falamos pessoa escravizada, porque o escravo não faz parte da essência da pessoa, não é uma condição, certo? É algo que foi imposto. Então, sempre que nós formos falar de pessoas que sofreram com a escravidão, nós vamos falar de pessoas escravizadas e não de escravos, tudo bem? Então, a primeira parte do texto fala que existiam várias formas de resistência, como, por exemplo, quebrar os materiais, ou até mesmo demorar para fazer o serviço, etc., mas que algumas se organizaram mais para poder se rebelar de fato, matar os senhores de engenho e até mesmo dominarem os locais, as fazendas em que essas pessoas trabalhavam. Uma delas é a revolta dos malês, que recebe esse nome porque malê é o nome que recebe essas pessoas escravizadas que eram da África, mas também eram muçulmanas, seguiam a religião muçulmana, certo? As ocupações dos presos por suspeita de participação na revolta de 1835 refletem a variedade de atividades desempenhadas pelos escravos urbanos. Havia entre eles lavradores, remadores, domésticos, pedreiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, armeiros, barbeiros, vendedores ambulantes, carregadores de cadeira, entre outras atividades. A grande maioria dos rebeldes se empregava em ocupações tipicamente urbanas. Foram pouquíssimos ocupados da lavoura, por exemplo. Um outro tinha vindo do Recôncavo para participar do Levante de Salvador. Então, o Levante dos Malês ele é em Salvador, que é a capital, né, da Bahia. Ou seja, grande parte dessas pessoas escravizadas elas não vão trabalhar necessariamente na plantação, na agricultura, mas sim vão ocupar outras funções na cidade. Então, ferreiro, barbeiro, vendedor ambulante, etc. Esse fato dessas pessoas trabalharem como pessoas escravas, mas em outras funções que não são só a da plantação, parece estranho, né? Porque geralmente se solidifica na nossa cabeça a imagem da pessoa escravizada trabalhando em fazenda. Mas não é verdade, né? Nas cidades, as pessoas escravizadas vão ter outras ocupações. Isso não significa que elas vão ganhar salário. Então, um barbeiro, por exemplo, ele não vai ganhar todo o dinheiro que ele ganha pelo corte de cabelo. Às vezes pode ser que seja pago um pouco, uma porcentagem em alguns casos, mas no geral, essas pessoas escravizadas davam todo o lucro para os senhores. Os malês receberam diversos tipos de sentenças,
Foram elas: prisão simples, prisão com trabalho, açoite, morte e deportação para a África. Essa última pena foi atribuída a muitos libertos presos como suspeitos, mas contra os quais nenhuma prova definitiva foi encontrada. Mesmo assim, apesar de absolvidos, foram expulsos do país. A pena de açoites variava de 300 até 1.200 chicotadas, que foram distribuídas ao longo de vários dias. O idoso Pacífico Licutã foi sentenciado a 1.200 chibatadas. Sabe-se, pelo menos, um condenado que morreu em decorrência dessa pena de tortura, o escravo Nagô Narciso. A pena de morte foi imposta inicialmente a 16 acusados, mas posteriormente 12 deles conseguiram sua comutação. Comutação é mudança, né? 4 foram, no final, executados, entre eles o liberto Jorge da Cruz Barbosa, cujo nome iorubá era Harri, carregador de cal, Pedro Nagô, carregador de cadeira, escravo de um negociante inglês, Gonçalo e Joaquim, ambos escravos nagôs. Todos 4 foram executados por um pelotão de fuzilamento no Campo da Pólvora em 14 de maio de 1835. E assim se findavam dos episódios mais empolgantes da resistência escrava no Brasil. Então, quando aparece assim, ó, o liberto Jorge da Cruz Barbosa, cujo nome iorubá era Harri, e Pedro Nagô, Iorubá e Nagô são povos diferentes da África. Nós não podemos nunca olhar para as pessoas escravizadas como, eles são africanos, são todos iguais. Não, a África não é um país, a África é um continente que tem uma série de culturas dentro desse continente, com inclusive religiões e idiomas diferentes. Então, por isso que vem sempre, essa pessoa escravizada, ela é de origem Nagô, ela é de uma região. Quem é de origem iorubá é de outra região, certo? Então, agora as questões, né? De que maneira os africanos que foram trazidos ao Brasil resistiram à escravidão? E aí vocês podem colocar, né? Através de revoltas organizadas, como a revolta dos malês, mas também através de quebra de objetos, de fugas, se recusar a fazer um determinado tipo de trabalho, a própria questão da formação dos quilombos, que nós estudamos esse ano, etc. Quais profissões eram exercidas pelos escravos urbanos? Aí tá nessa parte aqui do texto, viu, gente? Que fala um monte de profissão, ó. Lavradores, remadores, domésticos, pedreiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, armeiros. Aí vocês copiam essa aí. De que maneira as revoltas de escravos foram reprimidas no Brasil? Então, com pena de deportação para a África, pena de morte e açoite. A escravidão no Brasil foi legal até 1888. Desde o seu surgimento, entretanto, houve resistência dos escravizados, que organizaram fugas e rebeliões contra seus senhores. Você conhece movimentos sociais atuais que se organizam contra leis que consideram injustas? Escreva o nome de pelo menos um movimento social atual e as razões de sua existência. Aqui é uma resposta ampla. Vocês podem colocar desde as organizações indígenas do Brasil, que estão hoje lutando pela demarcação de terras, até mesmo pela proteção do Pantanal, que agora foi incendiado. Ou vocês podem colocar, para estar dentro desse tema da resistência negra, a questão desse movimento do Black Lives Matter, né? Então, vocês colocam aqui o movimento que vocês preferirem e o que esse movimento social reivindica, tá bom? Vocês vão, o que acertar vai colocar certo, o que errar vai corrigir, vocês vão pegar e vão me enviar isso no Google Sala de Aula e tirar as dúvidas por lá,